Olá, aquariano, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tô falando nesse tom porque já são agora 2h30 da manhã, mas eu acordei com vontade de fazer vídeo aqui pra vocês. E bora lá então, pra você de sol, lua, ascendente ou qualquer aspecto que eu digo importante que tem esse signo no mapa, seja muito bem-vindo, se puder, se fizer sentido com vocês, curtam o vídeo, compartilhe. Essa leitura vai ser dividida em duas partes. A primeira, que o universo acha mais importante falar pra você, e a segunda, se tem alguém na sua energia, né, ou situação. É quase a mesma coisa, mas eu puxando mais uma questão mais rotineira, digamos assim. Porque a primeira leitura sempre pega o aspecto mais profundo do ser da alma. Então, bora lá. Respire fundo. E vamos pegar uma carta aqui. Tá fazendo barulho. New Vision. A luz vai ficar piscando porque as condições aqui do estúdio ainda tá em reforma. Essa carta aqui, New Vision, ela é o pendurado da carta tradicional do Wide Rater, né? Digamos, Wide, você entendeu? E ela fala sobre percepções, né? Eu vejo aqui que os aquarianos, nesses próximos 10 dias aqui, vai ter novas percepções, visões, né? De projetos ou situações novas que eles estão sendo incluídos, né? Talvez vai ser uma dificuldade que você, aquariano, vai achar uma nova forma aí de seguir a sua jornada, de conseguir dinheiro, de sair de uma zona de conforto, né? Eu vejo mais aquela questão de renovação, de abertura, de possibilidades, né? Então essa é a primeira mensagem para vocês aqui com o tarô do Osho. Vamos ver mais desenrolar com o nosso tarô aqui, vice-versa. E vamos ver quais mais informações temos. Aqui a gente vem com a carta o Cavaleiro de Copas, o 9 de Espadas e também aqui a carta da Morte, né? Nessa versão aqui, sendo que a tradicional é essa, o verso dela é aqui, onde a morte já aceitou o seu destino, né? Ou as pessoas que iam morrer aceitaram o seu destino. E quando a gente fala morte, para vocês, Aquário, não é fisicamente, ela tem conotações aqui que vai ter situações, julgamentos até, que vão ser finalizados, é isso mesmo, você não tem escolha porque aconteceu e foi de repente, foi repentino. Você pode até ter pulado a fase do escolher, né, essas possibilidades para sair dessa situação, mas aí com a carta da morte aqui é como se você conseguisse encontrar sentido e uma sabedoria no meio desse processo aqui, nesse vale aqui que você passou, tá bom? Vamos ver aqui mais a última carta dessa primeira linha. Ai, gente, barulho. A gente vem aqui exatamente com o 4 de espadas. Essa carta, esse lado, principalmente fala sobre coisas que você não teve o poder de decisão, né? Que você já não tá mais na opção de escolha, onde o universo teve até que se intervir aqui para começar a ter uma nova desenvoltura, novo caminho, novos interesses, novas situações. Então foi algo cortado de fato na sua vida, pode ser alguma perda financeira, sinto de falar isso, alguma perda de alguma situação onde você já tinha até mágoas com relação àquilo. E para essa morte aqui, né, acontecer, é porque irá vir aqui, já adverte de carta, a carta 10 de copas, que fala sobre essa felicidade, sobre o pote no fim do arco-íris, né? Ou seja, as possibilidades estão se abrindo sim, Aquário, mas eu vejo que nesse meio aqui a gente tem uma mistura de incapacidade, né? Você aí se sentindo de mãos atadas, né? Sem o que fazer, o que não tem remédio, remediado está aqui nessa situação. Mas essa situação veio de fato para vocês conseguirem entender que a vida não está no seu controle, né? Que a vida não tem esse sabor que a gente acha que ela tem. Talvez até foi alguma troca de percepções que você vai ter aí no meio do seu caminho, mas ela que mostra assim como de fato muito assustadora, muito preocupante, muito depois disso eu não sei o que eu vou fazer, mas aí a gente vamos, né, começar a trabalhar com isso, porque eu vejo questões de novas possibilidades, né, que vão se abrir aí para você depois de enfrentar essa fase, tá, Aquário? Mais 4 cartas, por favor. Essa carta aqui.
A gente vem com a carta debaixo do cavaleiro de copas, o valete de copas, debaixo do 9 de espadas, o valete de espadas, questão de amadurecimento aqui na leitura de vocês, tá? Só um minutinho. Aqui. Então, a gente vem agora de 4 de espadas, o 2 de paus, e debaixo da morte a gente vem aqui a carta do cavaleiro de espadas. Quando a gente começa a ser desgostoso na vida, parece que a vida vem te dar um banho de água gelada para vocês acordarem aqui, tá? E é exatamente isso que teve que ser feito aqui. Talvez irá acontecer algo que não é de tão bacana assim com vocês, ou aconteceu algo, mas de toda situação ruim a gente vai ter que extrair algo positivo, mesmo que a única coisa que a gente tenha que extrair nessa situação é essa coisa positiva. E aqui fala que essa apatia de vocês, esse desgosto de vocês aqui, teve que ser intervido para vocês conseguirem olhar para trás ou para frente, ter uma nova percepção das coisas. Essa versão aqui desse lado, principalmente, que muda, a gente vê os cavaleiros diferentes, vem muito com esse aspecto de a gente ter que ver novas possibilidades e encarar os fatos mesmo com essa maturidade que a gente tem inicial, que pode ser por alguns não lapidada, não construída, não verificada, não instruída, não atentada, né? Ou seja, não damos atenção para um setor em específico, e aí quando acontece essa situação, que vai fazer agora vocês tomarem uma atitude, né? A gente vem aqui com o cavaleiro não, com valete de espadas, pode ser ainda considerado de uma forma para os aquarianos, e principalmente aqui, né, com o naipe de vocês, inicialmente muito drástica. Você pode ter impulsos aí que venha dar estopim a essa situação, e aí de fato vocês conseguirem ver o que está acontecendo em volta de vocês, que vocês agora estão numa situação aqui que precisa ser intervida, e ela foi intervida por uma situação que veio ao fim dela, né? Pode ser o ápice de alguma coisa, apesar daquela palavra, porque é como se fosse o fim da ilusão, o fim do escondido, né? E aqui o 2 de paus, reforçando agora que em meio dessa situação a gente vai ter que tomar alguma atitude, a gente vai ter que ter planos aí para ser executados. E tá aí, vem vocês. O engraçado é que essa carta da morte, ela lembra o sol também, né? Então, é como se acordasse ou vocês conseguissem ver no meio daquele furacão de poeiras e destroços uma oportunidade aqui de dar certo, uma oportunidade de sair desse tormento que pode ter feito aí com vocês. Então, aqui vocês conseguindo correr atrás daquilo que sobrou, digamos assim, mas aquilo que sobrou não é sobras, na verdade é os elementos básicos aqui para você conseguir dar a volta por cima e seguir em frente, né? Vamos lá, continuando para vocês do signo de Aquário, para finalizar essa situação aqui. Tô com medo de fazer barulho. Eu vou tirar as cartas tudo de uma vez só, para não ficar toda hora fazendo barulho. Olha que lindo, gente. A gente veio concluindo as cartas aqui para vocês. Para fechar essa situação de costas viradas, desgosto, apatia, ver aqui a carta da... Eu chamaria e quase chamei de inocência, mas essa carta aqui eu vejo que tinha pessoas aqui ainda a amadurecer em algum setor da nossa vida. Pode ser que a gente está falando aqui de... Tem coisas na nossa vida material que a gente não tá tão bem lapidada assim, que a gente precisa verificar as situações, a financeira ou as questões da nossa amizade, que a gente agora vai ter que dar uma parada para balança. E no meio desse processo, uma balança, a gente colocar um aparelho novo ali para aprender a filtrar as pessoas, ou agora a partir de hoje eu não vou mais me comportar dessa forma com determinadas pessoas. Enfim, foi para ser fechada para a balança, para ver onde tá os erros, digamos assim, tá? Porque ainda há uma questão de inocência aplicada, de despreocupação, de não observar o que é mais importante depois, né, de curtição, enfim, gente. Vocês entenderam essa parte de amadurecimento. Depois aqui a gente vem com a carta do valete de espadas junto com o 9 de espadas, o valete de ouros, falando que depois dessa estagnação
e essa vontade de reagir, com certeza, e principalmente vai vir aqui um ar de independência para vocês. Então vocês podem perceber que nesses próximos dias vocês vão estar com uma fome, uma vontade de vencer e não sabendo até por hora e por início, né, o que fazer para externalizar isso. Se é vender gelinho, se é conversar com uma pessoa, mas aqui a vontade de correr atrás do que é seu começa a renascer, né, nessa jornada. E como conclusão aqui dessas cartas 4 de espadas, que é o que nos enfatizou nessa leitura sobre a questão de mãos atadas, né, de ter que parar e ver agora os nossos próximos passos, a gente veio com a carta do mundo. E esse lado aqui, né, fala principalmente que há uma grande orquestra por trás disso tudo, ou seja, pode ter sido pesado, pode ter sido desagradável, pode ter te lesado em algum setor financeiro, amoroso, familiar ou saúde, mas que nessa vida a gente precisa entender ou fazer também desse suco, né, desse limão aí, uma limonada, mas que tá tudo controlado, tá tudo orquestrado, que nem quando a gente vai montar uma casa, a gente tem que fazer setores específicos para hidráulica, para eletricidade, enfim, são estruturas sendo formadas no espiritual, digamos assim, que vai dar, né, um caminho para seguir em frente a tudo isso. Tudo está sendo programado, digamos, tá? E o engraçado é que a gente estava falando sobre agora a questão da carta do valete de espadas junto com a morte, que lembrava o sol, e quem caiu aqui? O sol. Né? Falando literalmente que nessa morte vai haver aquela questão da luz do fim do túnel, né? Sobre questões aí a serem concluídas, a serem observadas, a serem diluídas, né? Enfim, aqui são coisas que a gente reforça para vocês que vocês vão conseguir resolver, que vocês vão conseguir usar a energia positiva ao seu favor, tá? Espero que tenha entendido essa leitura, Aquário, foi bem profunda, mas eu entendi mais ou menos onde eles querem chegar. Pode ser em diversos quadros aqui, mas vocês vão conseguir, independente de qualquer coisa, ultrapassar essa barreira, tá bom? Então essa foi a primeira fase da leitura. Vamos para a segunda, vamos ver se tem que puxar algum setor amoroso, pode ser profissional, familiar ou pessoal também, tá? É a pessoa com mais predominância energética em volta da sua. Então só um minutinho e já volto. Bora lá, Aquário, nessa fase, vamos ver o que essa pessoa em volta da sua energia está sentindo ao seu respeito, né? O que ela vibra mais? A aventura. Eita, pera, meu Deus. A aventura. E a coragem aqui de fundo de deck que quis aparecer para vocês, tá? Eu encaixo em duas situações aqui. É muito cedo para falar agora, mas vou pegar uma mais abrangente que fala que existe um ser aí na sua vida que possui a vontade e a coragem, né, por hora, e tá nascendo, de vir aqui na sua direção, tá? Pode estar ligada a um ser que você já conhece, sim, tá? Do passado, querendo aí retornar, porque a gente continuando com o verso vidas passadas, que você teve aí um rompimento, mas também pode ser alguma pessoa sentindo energeticamente que te observa e não tem a coragem que de fato precisava antes, no início, para vir falar com vocês. Tá? Então a gente já tem essas características dessas pessoas aqui para vocês, Aquário. E vamos ver mais o que ela tem a nos dizer. Vamos tirar aqui 4 cartas. Vamos lá, Aquário. A gente tem aqui o 4 de paus, o as de copas, o 7 de espadas e o nosso valete de copas. No início da nossa leitura, eu senti muito aqui a energia de uma pessoa que tá querendo uma aventurinha só, tá querendo só um flertar, sabe? E é exatamente isso que mostra aqui. Se vocês, aquarianos, estão querendo uma coisa leve, sem compromisso, sem um lance amoroso, já saiba que isso já existe na sua energia. Essa pessoa tá na mesma vibe que você, então não acredite em copos de água sendo oferecidos. Ou seja, ai, você é incrível, você é a melhor pessoa que entende. É uma pessoa que só quer viver a parte positiva da vida, né? Ou seja, dar uns beijinhos e tchau, porque por hora não tá afim de fato entregar esse amor, tá? Vai entregar sim aquilo que é necessário para ter aquele momento, né? Ou seja, esse valetinho aqui com essas mentirinhas aqui, essas mentirinhas gostosas,
pode acabar iludindo alguns de vocês aquariano. Mas, como aquariano é nato, pode ser vocês também com essa energia em direção a essa pessoa, né? Então essa primeira etapa a gente fala que existe aí alguém querendo te ofertar sentimentos. Veio realmente com a carta da aventura aqui, a coragem, que vai possuir durante esses períodos, e vocês podem sim acabar se aventurando em algum relacionamento aqui amoroso. Mas o tarot já afirma que é uma aventurinha mesmo, né? Energeticamente a pessoa tá nessa maldade. Vamos tirar aqui mais cartas pra gente clarificar essa situação aqui. Olha lá. Aqui, com a carta do 4 de paus, a gente vê a Rainha de Copas, onde essa pessoa sente que está indo em direção a uma pessoa que tem muito sentimento para ofertá-la. Então ela vai com essa energia aqui mais irresponsável, porque eu acredito que nessa versão aqui tá sim sendo irresponsável, sobre uma pessoa que sabe que indo na sua direção, olha, a imagem até parece que se conecta, vai encontrar o amor que procura, uma aventura amorosa aí para se distrair sobre as coisas que pode ter sim acontecido em relacionamentos passados. Ou seja, aqui a gente está falando de uma pessoa que já sofreu sim na questão amorosa, e devido a esse sofrimento na questão amorosa, pode ser que ainda está projetando, refletindo nos comportamentos com outras pessoas aqui que se interessam no campo amoroso, né? Debaixo do nosso valete de copas veio aqui o nosso 3 de espadas, realmente reforçando essa questão de ter sido magoado, né, num passado, pode ser próximo ou distante, porém ela tem sim a questão de ter um fim diferente, de ter, aqui fala isso com essa florzinha aqui atrás desse escudo, mostrando que a pessoa tem ainda a esperança de algo futuramente dar certo, mas que ela, por hora, não está receptiva a essa informação. Ela só sabe que existe sim essa emoção, essa esperança lá no fundo, 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 se ela for observar e parar para ver. Mas são pessoas que estão no seu processo, isso pode demorar em torno de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você não é disposta a aguentar, e principalmente que eu sinto aqui uma energia muito mais de crush, ou seja, uma nova pessoa entrando aí na sua vida, não do velho. E se a gente estiver falando de pessoas aí que pode te procurar nesses próximos dias, do velho, é uma pessoa que não tá afim por hora de um relacionamento sério, tá bom? Ela que pode vir fazer o que precisa, embora nunca mais ou por muito tempo não voltar. Ou seja, uma pessoa que vem, faz o que ela precisa para satisfazer as emoções dela e ponto, tá bom? Essa foi a leitura para vocês aqui do signo de Aquário, tá? Vou tirar aqui com Pergunte ao Oráculo mais situações, informações sobre o que você precisa saber sobre isso, tá? Vamos ver então o que os aquarianos precisam saber dessa situação. Tô falando baixo porque tá tarde, acho que eu tô falando até um pouco alto, tá? Ideologia é deixar o outro pensar por você. Veja se o que está dizendo realmente faz sentido para você. Essa é a mensagem para vocês. Espero que tenham gostado, que dá para ler aqui. Forcei a tentar enxergar. Então é isso, Aquário, se essa leitura fez sentido para você, se você gostou, deixa o meu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tá?